Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Estamos aqui na Justiça Eleitoral, último dia para a realização da biometria. Como já disse o ditado, né, que brasileiro só fecha a porta depois de roubado, aproximadamente 3.000 pessoas estão aqui hoje para fazer a biometria, só que onde fizeram 1.448. E hoje a gente pergunta ao coordenador da 156, que vem fazendo um belíssimo trabalho aqui na Justiça Eleitoral. E agora, o que é que vai se fazer com essa quantidade de pessoas que não conseguiram fazer a biometria, deixaram para a última hora? Bem, Paulo, quem ficou para a última hora vai ter que sofrer as consequências, né? Infelizmente, a gente não tem como atender a todo mundo que tem nos procurado agora. Nosso horário é até 18 horas, vamos atender, nós estamos aí com atendimento no limite aí até 18 horas. A quantidade que for possível atender até 18 horas, a gente vai atender. Não há nenhuma previsão, por enquanto, de extensão desse prazo, né, desse horário de 18 horas. E, infelizmente, se não der para atender todo mundo que está na fila, essas pessoas vão, por causa de sua vontade, né, porque deixou para vir agora, ninguém obrigou ela a vir hoje, então ela que escolheu vir hoje. Então, é a vontade de cada um vir hoje. Né, por conta das suas vontades, elas vão ter que arcar com as consequências. Eu costumo dizer o seguinte: se você não declarar o imposto de renda no dia 30 de abril, dia 1º a Receita faz o que com você? Multa de R$165 e não tem desculpa, não tem acordo, não é assim que funciona? Então, mesmo aqui na Justiça Eleitoral também, esse prazo é o último. Houve o prazo do dia 31, foi possível as pessoas virem para cá. Há 15 dias atrás, aí, antes do Micareta, logo após o Micareta, nós estávamos aqui atendendo 200, 300 pessoas por dia. E, infelizmente, agora a gente não tem como atender a todo mundo que nos procura. Eu espero em Deus que não tenha as 3.000 pessoas que você disse, tenha só 1.500 aí, que talvez a gente consiga atender as 1.500. E aí sim atenderíamos a todos. Então, ontem, à tarde, ela curvava toda a extensão lá do INSS. Hoje, ela está maior. Qual a explicação? Tem explicação para essas pessoas que tiveram a oportunidade de vir? A TV Caldeirão esteve aqui há 15 dias atrás e não tinha praticamente, eu acho que a gente olhou, contou 20 pessoas na fila, e hoje essa quantidade de pessoas? Paulo, como seu programa é um programa mais relaxado, vou dizer assim, eu vou dizer uma coisa que eu estou tentando dizer há muito tempo, mas não tinha conseguido ainda. Eu acho que as pessoas gostam de fila, Paulo. A explicação que eu acho, que eu vejo é essa. Porque, para mim, não tem justificativa, né? Como você está dizendo, a gente teve prazo mais que suficiente, a gente tinha gente aqui para atender, aumentamos nosso horário até 18 horas, que o nosso horário é até 14, foi até 18 horas, nós chegamos a atender em sábados, aí, em janeiro, e as pessoas não vêm. Então não é culpa da Justiça Eleitoral, não dá para atribuir essa culpa da fila grande à Justiça Eleitoral, porque foram colocadas as ferramentas, os meios foram dados para que todo mundo pudesse ser atendido e bem atendido. Infelizmente, não por culpa nossa, essas pessoas deixaram de vir. Então, eu não sei assim, a quantidade exata que tem de pessoas hoje, mas, infelizmente, talvez não dê para atender todo mundo. Então, vamos aguardar aí até o final do dia. A gente está atendendo aí em torno de 150, 160 pessoas por hora aqui no Fórum Eleitoral. Vamos aguardar aí o final do dia para ver quantas a gente consegue atender. Coordenador, quantas pessoas aproximadamente, eu sei que não tem um número total, mas quantas pessoas aproximadamente já legalizaram a sua biometria e quanto aproximadamente está sem a sua regularidade? Bem, Paulo, hoje nós já temos mais de 380 mil eleitores em feira, né? Se a gente considerar isso aí, eu não tenho essa diferença entre quantidade que fez e quantidade de eleitores novos, mas hoje o eleitorado de feira já passou de 380 mil eleitores. É menor do que o de 2016, onde nós tínhamos mais de 390 mil eleitores. Então, fazendo essa conta aí, nós ainda teríamos aí mais de 20 mil pessoas que estão com título cancelado e que vão continuar com título cancelado, porque não tem como a gente atender. E elas não vão vir mais, né? A gente sabe que não vai vir. Já informo que quem não fizer até hoje só vai poder regularizar a situação em novembro, né? A partir da segunda quinzena de novembro, nós reabrimos e o serviço continua. Então já vai poder vir. E aí tem todo o ano de 2019 para fazer. E aí nós vamos fazer a mesma entrevista em 2020 de fila aqui de novo. Então é um ciclo. E acontece todo ano e vai continuar acontecendo. As pessoas que não fizeram, você fica se perguntando, ligando,
Qual tipo de punição? O que elas não têm mais direito não fazendo a sua biometria, renovando o seu título eleitoral? Paulo, a principal consequência é que a pessoa não vai conseguir votar, né? Se ela tiver com o título cancelado, ela não vai conseguir votar, né? De outro lado, quem também não fez, tiver com o título cancelado, não tem quitação eleitoral. Por conta da falta de quitação, alguns direitos, eles exigem, a lei exige que a pessoa tenha quitação. Por exemplo, tudo se relacionar a dinheiro público, financiamento público, financiamento da casa, Minha Vida, aí tem que estar kit com a Justiça Eleitoral. O Bolsa Família exige lá na hora da inscrição que ele esteja kit com a Justiça Eleitoral. Se ele for viajar para o exterior para fazer o passaporte, exige que ele esteja kit com a Justiça Eleitoral. For entrar na universidade pública, fizer um concurso, passar para assumir um cargo público, exige que ele esteja kit com a Justiça Eleitoral. Então, existem várias leis que determinam essa obrigatoriedade da quitação eleitoral. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Então, por conta disso, nós, servidores públicos, né, pela lei, se nós não votarmos, nós temos que apresentar o comprovante de votação até o mês de dezembro, senão no mês de dezembro a gente não recebe salário, né? Existe essa obrigação legal também. A gente não fala muito isso porque não atinge a todo mundo. Mas, de regra, é isso. A gente acalma a população dizendo o seguinte: quando não... Agora, no período que não é possível fazer o título, a pessoa pode vir aqui, pega uma certidão de quitação aqui. Na verdade, a gente vai dar uma certidão a ela dizendo que ela não pode fazer o título. E os órgãos têm aceitado essa certidão, e aí ele precisa vir em novembro para regularizar a situação. Então, questão, Danilo, as pessoas perguntaram durante o programa, a aposentadoria, quem já é aposentado, atrapalha da entrada de aposentadoria e recebeu os seus salários? Quem não fez regularizar na Justiça Eleitoral? Paulo, eu não vou entrar nessa questão, porque essa questão de concessão de aposentadoria não é competência da Justiça Eleitoral, né? Isso é competência do INSS lá. Então, essa pergunta ela deve ser dirigida ao INSS. Eu não sei se, de fato, vai cancelar a aposentadoria. Não. A gente teria que avaliar aí se a pessoa é menor de 70 ou maior de 70, porque os maiores de 70 você não pode exigir quitação eleitoral dele para nada. Tem que avaliar se essa pessoa também não tem alguma deficiência que a lei determine que ela não precisa ter quitação eleitoral. Então, existe uma série de situações. Então, cada caso ela deve ser avaliado junto ao INSS. A gente não tem como dar uma regra geral para isso aí, até porque não compete a gente falar sobre a aposentadoria. Então, é melhor questionar o INSS sobre essa questão. A gente não tem uma posição para passar para você, assim, para responder como Justiça Eleitoral para o pessoal aposentado. A TV Caldeirão agradece ao coordenador da 156, Danilo Pereira, ele que essa semana, se já era importante, se ficou mais importante ainda, porque falou para todos os órgãos de comunicação. Onde estivemos aqui, ele já tinha escapulido, mas a gente está aí, essa é a verdade, e a gente acredita, você que não fez, né, não dá para vir mais, porque o Vinas dá para vir mais, porque tem mais de 3 mil pessoas aí que vai ficar na esperança até o fim da tarde. Ontem ia atender cerca de 600, foi para 1.448. Eu acredito que Danilo, com esse coração grande, hoje deve ir para cerca de 2 mil pessoas. Paulo, não depende de mim não, Paulo. Não depende de mim não. Infelizmente, essa responsabilidade eu não vou assumir não, porque não depende de mim, né? Os colegas de outra zona aí, da 157, é quem distribui senha, que gerencia essa quantidade de atendimentos. E a gente tem uma série de fatores. Nós temos a limitação de horário nossa de trabalho, nós temos uma limitação de sistema, às vezes o sistema não funciona bem, né? Hoje mesmo já deu uma queda de manhã cedo aí, ele passou uns 10 a 15 minutos fora do ar. Então a gente depende disso tudo. Funcionando bem, eu acredito que a gente chega a 1.500, né? Mas isso aí é um acreditar meu. Eu não posso dizer isso porque compete. Não pode oficializar. É a Zona 57 quem poderia dizer isso. O que a gente sabe hoje é que já foram distribuídas mais de 900 senhas, né? Esse horário já foram distribuídas mais de 900 senhas. Então pode ser que para de tarde ainda tenha mais aí algumas e chegue a esse número aí, muito próximo do que aconteceu ontem. Obrigado. Nada, Paulo, a gente está aqui à disposição, a gente está à disposição do público aí. Desculpe os desabafos, né? Porque a gente às vezes nos atribui algumas responsabilidades que a gente não tem. E a gente às vezes desabafa mesmo, né? Então, eu sei que os comentários na matéria já vão falar alguns impalpérios aí a respeito da minha pessoa, mas eu não ligo não. Estou acostumado. Caldeirão, 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 Paulão.